Oi, pessoal, tudo bem? Saudades de todos, né? Espero encontrá-los bem. Desejo para vocês um bom final de semana e uma próxima semana cheia de muita luz, muita paz, muita saúde. Nossa disciplina está finalizando, né? Porque agora a gente já entrou na parte de medicamentos. A aula anterior foi uma aula em PowerPoint, né? Que a gente deu início à nossa última matéria, né, dessa disciplina, que vai falar sobre medicamentos. Vocês não fiquem nervosos, preocupados quanto a cálculos de medicamento e outras coisas que vocês vão ter do cálculo de medicamento, de soro, etc. Porque assim, gente, eu vou me comprometer a todas as próximas disciplinas que eu der para vocês, pelo menos uma ou duas aulas eu vou estar introduzindo medicamentos para vocês, tá? Para que isso fique bem sinalizado e bem fixado para vocês. E quando a gente retornar às aulas presenciais, aí a gente vai no laboratório para vocês tomarem assim ciência e poder praticar algumas coisas no laboratório a respeito de medicação. Então, não fiquem nervosos e preocupados quanto a isso, ok? Então, vamos para mais uma parte da nossa matéria sobre medicamentos. Então, hoje a gente vai falar das vias de administração de medicamentos. Quais são todas as vias de administração de medicamentos que eu tenho? Então, eu tenho a via oral, a sublingual, a retal, a intradérmica, a subcutânea, a intramuscular, a endovenosa, a respiratória. Quando eu falo em respiratória, né, eu falo em bombinhas e tudo mais, e incluo a inalação também, que a gente já viu numa outra aula a respeito de inalação. A administração por injeção, ela é chamada de via parenteral. Então, quando eu falo em via parenteral, eu falo em subcutânea, intramuscular, intravenosa, intratecal. Quando eu falo em subcutânea, é sob a pele. Intramuscular, já estou dizendo, o músculo, no músculo. Intravenosa ou endovenosa, vocês vão achar também como endovenosa. É na veia. E intratecal é na medula espinhal. Aí já é uma medicação que ela é utilizada pelo médico. Quais são os cuidados que eu tenho que ter na administração de fármacos? Todo medicamento a ser administrado ao paciente deve ser prescrito pelo médico. E toda prescrição médica, ela tem que conter a data, ela tem que ter o nome do paciente, ela tem que ter o registro do paciente, quer dizer, o prontuário, né? Todo prontuário tem um registro, então nessa folha onde consta a prescrição da medicação, ela tem que ser bem nominal. Então, ela tem que ter o nome do paciente, o registro do paciente, a enfermaria, o leito, o nome e assim por diante. A dosagem, a via de administração e a frequência e a assinatura do médico. Chama o vovô. Então, aqui está um exemplo de prescrição médica. Quais outros, né? Continuando os cuidados de administração de fármacos. Quando eu preparo uma bandeja de medicamentos, eu tenho que fazer atentamente e não conversar, tá? Então, quando eu preparo uma medicação, eu preparo com todo cuidado, prestando muita atenção no que eu estou fazendo, tá? Eu tenho que ter sempre na frente, enquanto eu preparo o medicamento, a prescrição médica. Ler o rótulo do medicamento 3 vezes, comparando com a prescrição. Então, eu pego a medicação e leio 3 vezes na altura do meu olho, certo? Para eu ter absoluta certeza do que eu vou administrar.
Na aula anterior, eu não estou bem lembrada, mas eu acredito que eu coloquei, inclusive, um exemplo de uma técnica de enfermagem que ela, aí não é por ser técnica, podia ser enfermeira, auxiliar, né? A profissional de enfermagem que aplicou o soro na criança e que não era soro, era um clister. Lembra que nós falamos de clister? Que é um líquido que faz a lavagem intestinal. E, obviamente, a criança acabou indo a óbito. Esse problema teve uma repercussão nacional, tá? E foi, assim, bastante doloroso. É claro que para a família a gente nem mensura essa dor para a mãe dessa criança, mas foi muito doloroso para a profissão, para nossa imagem, né? De profissionais de enfermagem. Então, a gente tem que ter, assim, todo cuidado é pouco no preparo de uma medicação. Então, eu vou ler. Antes de tirar o recipiente do armário, antes de colocar o medicamento no recipiente para ser administrado e antes de guardar a medicação, no caso, estou dizendo, um xarope ou um comprimido ou uma cápsula, tá? Então, sempre, e se eu pegar a ampola, a mesma coisa. Sempre tenho que ter esse cuidado de estar lendo 3 vezes antes de administrar essa medicação. Colocar a prescrição médica próxima ao recipiente de medicamentos e sempre junto da bandeja. Nunca administrar medicamento com rótulo ilegível, sem rótulo ou vencido. É óbvio, vencido, né, gente? Então, às vezes eu pego uma medicação e eu acho que é ela. Então, não é assim que funciona, tá? Eu só administro uma medicação quando eu leio, assim, claramente o que está escrito no rótulo daquela medicação. Não tocar com a mão em comprimidos, cápsulas, dragas ou pastilhas. Então, quando eu vou abrir, né, o comprimido, a cápsula, eu já abro de uma forma que ou eu coloco na mão do paciente ou eu coloco num copinho que depois eu vou levar no quarto para esse paciente, tá? Quando é uma medicação endovenosa, intramuscular, subcutânea, intradérmica, então eu vou identificar essa seringa, tá? Ou se for um frasco via oral, vou pôr o quarto, o leito, a via de administração, o nome do medicamento, tá? E o nome do paciente, né, gente? É óbvio, sempre o nome do paciente. Então, nunca é o seu... é o tio lá do... Não existe tio, não existe vô, não existe nada disso. Existe o senhor fulano de tal, que está no quarto tal, no leito tal. Ok? Identificar o nome, né, antes de administrar o medicamento, solicitando o nome e certificando-se da exatidão do mesmo pelo prontuário. Então, eu vou me certificar e quando eu chegar lá no leito, eu vou perguntar de novo o nome desse paciente. Se ele não puder me dizer, eu vou perguntar pro acompanhante e vou observar a identificação que tem no leito, porque se eu trabalhar numa unidade de terapia intensiva, por exemplo, eu não tenho paciente normalmente está entubado, não está contactuando, mas eu tenho N formas de me certificar que eu estou administrando a medicação para o paciente certo, tá? Vou me certificar das condições da conservação desse medicamento e verificar a data de validade dele. Anotar qualquer alteração que tiver após a administração, porque às vezes, gente, a pessoa toma a medicação e ela depois acaba tendo uma reação alérgica, alguma coisa. Tem pacientes que têm bastante reação alérgica à medicação, principalmente antibióticos. Tá? Então, eu vou administrar a medicação e vou observar se não tem efeitos colaterais dessa medicação. Quem prepara, administra e os medicamentos preparados por outras pessoas não devem ser administrados pela gente. Então, o que eu administro, o que eu preparo, eu administro, certo? Eu não fico administrando medicação que todo mundo prepara. Às vezes uma pessoa vai lá e faz, né? Então, assim, eu preciso ter
plena certeza daquilo que eu estou administrando. Por falar nisso, gente, quem prepara administra e não administrar medicamentos preparados por outras pessoas, hoje existe o serviço de dose certa, dose única, né? Cada hospital chama de uma forma. E muitas vezes essa medicação ela vem preparada da farmácia. Então já teve discussões com o Corém a respeito disso e tudo mais, mas enfim, existe esse plano, existe esse tipo de serviço e muitas vezes os hospitais eles utilizam desse instrumento para estar medicando, mas aí já é uma coisa que o hospital, né, introduziu, é um protocolo deles e vocês vão ter um respaldo a respeito disso aí. Mas se você estiver na unidade e você preparar o que você prepara, você administra. Outra coisa que não se faz é o paciente, deixa aí que eu daqui a pouco venho tomar. Nunca deixa a medicação na cabeceira do paciente, nunca, tá? O senhor não vai tomar agora? Não, então eu vou terminar de medicar os demais e eu volto aqui e te dou o remédio, tá? Nunca deixa na cabeceira. Eu vou checar o horário do medicamento administrado, né, durante o dia com caneta azul e durante a noite com caneta vermelha. Essa caneta vermelha, gente, eu citei aqui porque há muito tempo atrás era feito dessa forma. Hoje já mudou a respeito da caneta vermelha porque quando é feito um xerox da ficha, por exemplo, essa caneta vermelha ela não aparece muito bem. Então, às vezes é solicitado o prontuário ou outro documento para questões de seguro, para questões jurídicas mesmo, e às vezes dá uma controvérsia nisso. Então, atualmente usa-se a caneta azul ou a caneta preta, mas existe também a checagem com a caneta vermelha. Circular o horário azul e anotar o motivo da não administração da medicação. Então, o que significa isso? Então, o seu paciente tem uma medicação às 10 horas, ele vai tomar um xarope, ele vai tomar Muxolvan 10 ml via oral às 10 horas da manhã. Aí você chega com a medicação e vai dar para ele. Ele não quer. Aí você conversa, você explica a necessidade e tudo mais, né? Insiste com ele que ele precisa tomar aquele remédio para ele estar melhorando e tal. Mesmo assim, ele não quer. Então, o que você vai fazer? Você vai pôr o horário 10 horas, vai passar, bolar o número, tá? Então, eu escrevi 10, bolo esse 10 e escrevo paciente lá na anotação de enfermagem. Paciente recusou a medicação e conta o motivo da recusa. Ou às vezes, gente, você acabou de dar uma medicação via oral, ele vomita na hora. Então, aquela medicação não foi assimilada por esse organismo. Você vai bolar também e explicar por quê, e daí você vai avisar o seu chefe imediato para ele ver com o médico se vai repetir o remédio. Ou às vezes esse paciente não está na unidade naquele momento. Por quê? Porque ele foi fazer uma endoscopia, ele foi fazer uma tomografia, enfim, ele foi fazer um exame. Então, você vai bolar e colocar: paciente não se encontra na unidade, certo? Aí, quando ele voltar, você vai marcar um novo horário e dar a medicação para ele. Ou às vezes a medicação é suspensa. O médico passa a visita 8 horas da manhã e passa lá o xarope de 8 em 8 horas, então vai começar às 10, 18 e às 2 da manhã. Aí, daqui a pouco ele volta na unidade e fala assim: olha, Ana, eu vou suspender o xarope porque esse paciente não vai precisar mais. Então, você vai colocar lá o horário, 10, 18 e às 2, bolar, né? E anotar ao lado, lá no relatório, que o item tal, né, da medicação, ele foi suspenso pelo médico, mesmo porque ele vai escrever na frente da medicação que foi suspensa a medicação. Circular o horário em vermelho, caso o medicamento não tenha dado por esquecimento. Isso aqui né, gente, é bem complicado, né, porque a gente não pode acontecer isso, esquecer de dar um remédio para o paciente, né? Então, inclusive, eu coloquei isso aqui porque, assim, só o fato de você circular em vermelho num prontuário, aqui em cima já falei para vocês que a caneta vermelha, ela tá abolida,
então já significa que alguma coisa que não deveria acontecer, né? Então, nunca deve se esquecer de dar medicação para o paciente. Quais são as formas farmacêuticas que eu tenho? Então, como que são apresentadas as medicações que eu administro? É pó, é em grânulo, é cápsula, comprimido, é draga, pastilha, supositório, pomada, creme, emplasto, solução, loção, emulsão. Aqui é suspensão, gente, está escrito errado, tá? Extratos, injeções, óvulo, linimento. Então, tem N formas de apresentação das medicações para eu administrar para os pacientes, ok? E eu tenho os certos, né? Hoje aumentou, antigamente era 3, depois foi para 5, depois foi para 7, hoje a gente já está nos 9 certos, né? Foi o que eu disse lá atrás já, como eu administro. Então, estão lembrados? Paciente certo, medicação certa, dosagem certa, via de administração certa, horário certo, tempo certo, validade, abordagem e o registro certo. Então, veja bem quantas coisas eu tenho que estar observando para poder estar administrando essa medicação de uma forma efetiva e eficaz. Bom, a via oral, já está dizendo, pela boca, né? É a medicação que é mais utilizada, assim, em casa, né? No hospital, ela não é tão utilizada, ela é mais utilizada em casa. Então, ele é mais seguro, ele é mais conveniente, ele é mais econômico, porque assim, eu não utilizo nada para tomar um remédio via oral, vou tirar da cartela e vou tomar, né? Mas sempre tem a desvantagem. Então, irritação da mucosa gástrica, interferência na digestão, dificuldade de deglutir. Eu não posso dar uma medicação para um paciente via oral se ele tem dificuldade de deglutir, gente, né? Porque ele pode se afogar e pode acabar fazendo uma broncoaspiração, ou às vezes até morrendo, né? Então, aqui quando eu falo dificuldade de deglutir, tem que ter esse discernimento. Às vezes o médico atende 2, 3, 4, 5 pacientes e ele acaba passando via oral para um paciente que você vê que ele não consegue engolir, então você vai lá e fala, doutor, esse paciente aqui eu acredito que ele não vai conseguir engolir a medicação, tem como tá trocando a via de administração? Tá? Então você tem essa liberdade de estar perguntando. Então, aqui, né, torna a repetir, pacientes incapazes de deglutir, caso de vômito, quando ele está de jejum para cirurgia ou para exame, gente. Então, eu tenho um paciente que está de jejum, ele vai fazer um exame 10 horas da manhã, mas às 8 ele tem uma medicação via oral, eu não vou dar, né? Não vou dar porque eu vou quebrar o jejum dele. E essa medicação, ela é absorvida na boca, no estômago e no intestino, conforme a medicação ela é absorvida às vezes até a maioria é renal, através do rim, né, gente? Pela excreção. Aqui tem a medida, né, das colheres. Então, as medidas normais que a gente utiliza, né, em casa mesmo. Então, colher de sopa, sobremesa, de chá, de café. Lembrando que em 1 ml eu tenho 20 gotas. Em 1 gota eu tenho 3 microgotas. Então, isso aqui vocês vão utilizar lá no cálculo de soro, tá? A via sublingual, obviamente, é aquela medicação que eu vou colocar aqui embaixo da língua, né? Então, eu peço, se eu tô falando que é sublingual, gente, é embaixo da língua, tá? Não é para pôr dentro da boca, se for dentro da boca é via oral, ok? Porque às vezes a pessoa fala, é tudo... Não, não é, a absorção é diferente. Quando eu falo via oral, eu engulo e lembra que ele vai ser absorvido aqui, ó. Pelo intestino, aqui, opa, boca, estômago e intestino. Quando eu falo em sublingual, ele vai ser absorvido pela mucosa da boca, tá vendo onde vai o comprimidinho? O que é absorvido pela mucosa é absorvido muito mais rápido do que se ele engolir a medicação. Então, existem medicações principalmente para abaixar a pressão ou outros, né, que é utilizado via sublingual. Através da via gástrica, né? Lembra que a gente viu na nossa aula de sonda nasogástrica, né? Como é passada, a sonda, né? Como ela é medida, até onde ela vai, que tem alimentação por sonda, tá? E também eu administro uma medicação por sonda. Quando eu administro por sonda? Quando o paciente tá com sonda, é óbvio, né?
e que ele não consegue outra via, ele não consegue deglutir. Então, o que, que eu vou fazer? Não vou enfiar o comprimido lá, né, gente? Pelo amor de Deus, tá? É brincadeira, né? Então, eu vou dissolver, se for cápsula, eu vou abrir e vou dissolver o pozinho e vou colocar através da sonda, que eu expliquei lá na outra aula de sonda. Se for comprimido, eu vou também macerar esse comprimido, diluir com um pouco de água, introduzir na sonda e depois passar mais um pouco de água para estar lavando essa sonda e para que essa medicação vá toda para o estômago dele, certo? Via tópica, quando eu falo em via tópica, é aqui, ó, é pomada, é um adesivo, que às vezes tem os adesivos anticoncepcionais ou outros tipos de adesivo, tipo aquele outro para dor, agora eu não vou estar lembrando, que é um tipo do emplasto, né, que coloca, então é via tópica. Então, quando eu falo em via tópica, é um medicamento na pele, tá? Via ocular, né? Obviamente que é no olho, eu vou aplicar o colírio ou a pomada na conjuntiva. Tá vendo onde que eu aplico? Ó? Eu puxo a pálpebra e aplico a pomada aqui. Puxo a pálpebra e pingo o colírio aqui. O que, que a gente faz normalmente? A gente, né, põe aqui no canto do olho, eu pingo lá no meio da córnea, né? Então, não é assim. Então, quando eu falo em via ocular, é sempre aqui, ó, na conjuntiva ocular, aonde eu faço a aplicação da medicação. Via auricular, no ouvido, né? Então, vocês observem aqui, ó. Eu vou puxar a orelha um pouquinho para cima para abrir o conduto auditivo, tá? E vou pingar lá dentro a medicação que o paciente precisa. Quem trabalhar, gente, com oftalmo vai usar muito aplicação de colírio e pomada, né? Tanto em consultórios, né? Porque tem dilatação pupilar, quanto em centro cirúrgico, né? Tem muitas cirurgias também oculares que você vai utilizar esse tipo de administração de medicação, que é a ocular. Tem a via retal, né? Que são supositórios. E como que eu vou aplicar esse supositório? Então, eu vou deitar o paciente na posição de cima sempre, tá? E vou retirar o supositório desse invólucro, colocar numa gaze, explicar para ele o que eu vou fazer e introduzir no ânus, né, o supositório para aguardar o efeito. Esses supositórios, eles podem ser laxativos, eles podem ser de dipirona para diminuir a febre. Teve uma época, né, que era utilizado muito em pediatria o supositório de dipirona. Hoje já não é mais difundido, tá? Mas teve uma época que se utilizava bastante. Então, esse aqui é o supositório, é a medicação via retal. Tem a via vaginal, né, que é a introdução de medicamentos no canal vaginal. Ele pode ser introduzido sob a forma de creme ou gel, comprimido ou óvulos, né? As mulheres normalmente, quer dizer, sempre as mulheres, né, gente? Desculpa aí. Nessa sala tem muitas meninas, né? Então, pode ser que vocês já tenham até tido a oportunidade de ter feito a aplicação vaginal, né? Então, não tem muito segredo. A via nasal, vou administrar no nariz, aqui é a medicação, seria em conta-gotas, né? Mas hoje a gente utiliza muito essas medicações que a gente faz o puff no nariz, né? Então você aperta o dispositivo e ele já lança dentro do nariz. Então hoje é muito melhor, muito mais confortável do que estar pingando a medicação no nariz. Eu particularmente tenho horror. E aí nós chegamos na via parenteral, que lembra? Intradérmica, subcutânea, intramuscular e endovenosa. Para aplicação de medicação via parenteral, eu utilizo agulha, seringa e os medicamentos esterilizados, obviamente seguindo as técnicas padronizadas para o preparo. Então, qual é a vantagem da via parenteral? A disponibilidade é mais rápida e mais previsível. Tratamento de emergência. Então, numa unidade de emergência, gente, a grande característica, o forte, né, da unidade de emergência é a administração da medicação por via parenteral, porque você pega o paciente baleado, esfaqueado, politraumatizado, infartado. Então, você tem que fazer a administração da medicação, normalmente é por via parenteral.
As desvantagens: pode ocorrer uma injeção intravascular acidental, pode vir acompanhada de dor forte. Então, o que é isso? É quando punciona a veia, por exemplo, e extravasa. Então, vocês vão ter oportunidade, quando, né, chegar o ano que vem, se Deus quiser, será um ano abençoado, e vocês forem para estágio, então vocês vão ter oportunidade de ver que, às vezes, não é um profissional que errou a veia, né? O paciente está com febre, então você punciona a veia, aquela veia rompe. O paciente que tem uma rede venosa difícil, o paciente que está chocando, ele tem uma rede venosa difícil. Então, vocês já devem ter passado por isso, com certeza. Garanto que todo mundo já consultou, já ficou doente, é claro, já precisou ir numa UPA. E às vezes fala, nossa, essa pessoa... É claro, né, gente? Tô falando tudo dentro da normalidade, porque tem pessoas que, assim, elas não fazem acolhimento com o paciente. Tô dizendo aquelas que acolhem o paciente de uma forma humanitária. Então, às vezes, ela fica ali, tenta, não consegue, pede para outro verificar, o outro vem e, às vezes, né, e acaba conseguindo a veia. Então, quando a gente vai fazer uma punção venosa, principalmente, a gente faz no máximo 3 tentativas. Eu já faço 2. Primeira, não deu. Segunda, não deu, eu chamo um colega. Isso é feio? Não. Isso é humanizar o seu atendimento, tá? Porque, de repente, naquele dia não é o meu melhor dia. Tá? Então, nossa, mas Ana, você é tão craque na veia, sou a vida inteira funcionei veia, mas hoje, gente, não tá dando. Então, eu chamo um colega. Esse colega, gente, não precisa ser meu colega enfermeiro, meu colega técnico de enfermagem pode ser, não tem o menor problema. Quando eu dou estágio nas UPAs ou no pronto-socorro, a minha conduta é essa. Não consegui uma, não consegui 2, eu já chamo a menina que está lá no postinho e fala, por favor, vem cá, me dá um help, né? E às vezes ela consegue, às vezes ela também não consegue, chama outro. Então, a gente tem que ter essa parte humanitária da gente, né? Não se sentir, nossa, eu sou top de linha, só eu sei fazer. Não, né? Tem aquele dia que você não está no seu melhor dia. Então, aqui tá os ângulos para eu estar fazendo a injeção. Então, a intramuscular é no ângulo reto, um ângulo de 90 graus, tá? A intradérmica é num ângulo de 15 graus, é bem rentinha a pele, e a subcutânea é num ângulo de 45 graus. Vocês vão ter a oportunidade de fazer todas essas injeções na vida de vocês. Não fiquem preocupados quanto a isso, porque assim, gente, vocês tendo a teoria, vocês executam a prática. Então, não tenham medo. Então, a via intradérmica ela é restrita, é para pequenos volumes, normalmente ela é para BCG, né, que é uma vacina, né, tá aqui a vacina BCG, ela é intradérmica, a pessoa para fazer a aplicação de BCG intradérmica, inclusive, ela passa por um curso, por um treinamento, tá, para ela ser um executor de vacina BCG. Então, para vocês verem que assim, as vacinas são coisas assim extremamente importantes que a gente vai ver nos demais disciplinas que a gente vai ter mais para frente. Para fazer provas alérgicas e prova de PPD. O que é prova de PPD? É um teste tuberculínico, então também é feito intradérmico e depois que faz, aí tem um determinado tempo, depois volta lá no posto de saúde para estar lendo esse teste, tá? E para reações de hipersensibilidade, que hoje é utilizado muito pelos médicos alergologistas. Antigamente, né, acho que os pais de vocês devem ter ouvido bastante, só vai tomar benzetacil depois do teste. Então, ficou provado, gente, que assim, qualquer qualquer quantidade de medicação que eu administre na pessoa, se ela for alérgica, o prejuízo vai ser tanto com 0,5, ou seja, meio ml, quanto 10 ml. Inclusive aqui nesse momento eu vou fazer uma parte, né, e tornar a agradecer a compreensão de vocês, que naquela semana que eu postei mais aulas, né, sem vídeo, porque eu perdi uma sobrinha muito querida justamente por causa disso. Ela era extremamente alérgica e foi picada por um marimbondo e infelizmente não resistiu com 30 anos de idade, né?
Mas, enfim, é a vida que segue, né, gente? E tem a via subcutânea também, né? Que eu posso fazer aqui no braço, posso fazer ao redor do umbigo, posso fazer aqui no vasto lateral, posso fazer aqui no vasto lateral anterior e posterior, certo? Ela é utilizada muito para pacientes que tomam insulina, né? Porque quem toma insulina tem que fazer uma rotatividade de aplicação. Então, quem toma insulina, hoje, assim, ao redor do umbigo, tá até bem abolida a insulina, gente. Ela ficou muito mais no braço e muito mais aqui no vasto lateral, né? E na região aqui da anca, né? A posterior e anterior. Eu tenho que fazer essa rotatividade para que não ocorra uma laceração dessa pele, um acúmulo de medicação nesse local, porque às vezes se eu fizer só num local, eu posso fazer uma ferida nesse local, né? Então por isso a rotatividade, mas o em volta do umbigo também é utilizado. Hoje, atualmente, né, torno a repetir que não é tanto. Aqui nessa prega é mais utilizado atualmente o Clexane, né, que é uma medicação anticoagulante que é bastante utilizada no hospital e vocês vão ter muito contato com essa medicação porque é aplicada inclusive na clínica médica, tá? Então, o local de aplicação deve ser revezado, né, quando utilizado por um tempo indeterminado, que é o que eu disse, como quando ocorre com a insulina. 90 graus agulha hipodérmica em pacientes gordos e 45 em agulhas normais e pacientes magros. A via intramuscular. Então, a via intramuscular é uma via que eu utilizo muito, muito. Então, eu quero que vocês gravem na cabecinha de vocês para sempre esse desenho, para sempre. Então, tá vendo, ó? Aqui a nádega, né? Então, aqui tem uma perna, outra. Isso aqui, ó, vamos dizer que ele desce aqui, é o ciático. Então, vocês estão vendo que, olha, eu divido a nádega, né, em 4 partes. Vou aplicar a injeção no quadrante superior externo. Estão observando aqui, ó? Quadrante superior externo. É aqui. Então, vocês estão vendo que onde passa o ciático, daqui para lá, gente, que eu vou mostrar o ventroglúteo para vocês também, é uma área que não tem o menor perigo de fazer um acidente por injeção via intramuscular. Então, sempre quadrante superior externo para fazer a injeção IM. Então, na via intramuscular, a administração do medicamento ele vai diretamente no músculo em graus de profundidade variável. Então, a minha primeira escolha é no vasto lateral da coxa, na segunda é o glúteo, ventroglúteo e dorsoglúteo, e a terceira no deltoide. No deltoide, gente, agora eu só aplico vacina, tá? Então, no deltoide, que é esse músculo do braço, não se faz mais injeção. Somente vacina é utilizada no deltoide, tá? Não esquecer que o volume dependerá da massa muscular do cliente. Quanto menor a dose aplicada, menor o risco de possíveis complicações. Então, veja bem, ó. Aqui na coxa e no ventroglúteo e no dorsoglúteo, eu posso aplicar até 5 ml. Então, quando falo a via intramuscular, qual é a quantidade que eu posso aplicar? De 3 a 5. Por quê? Porque eu estou entendendo que tem o deltoide até o vasto lateral e o glúteo ventroglúteo, tá? Lembrando que no deltoide, atualmente, somente vacinas, certo? Antigamente, a gente fazia benzetacil no braço, meu senhor, devia doer por demais, né? O vasto lateral da coxa, ó, quando vocês estiverem assistindo a aula, vocês sentem, é claro, né? Vocês devem estar sempre sentados para ver a aula, né, gente? Então,
imagina a coxa de vocês, imaginem uma linha divisória nessa coxa, né? Então, tô dividindo minha coxa, tá vendo, ó? Ó. Então, é sempre do lado de fora da perna, tá? Nunca do lado de dentro. Então, vasto lateral, sempre do lado de fora que eu vou estar aplicando. Nas crianças, é bastante utilizado para vacina. Quem tem filho, né, já levou a criança para fazer vacina, já deve ter oportunizado um momento de ter visto essa aplicação. No dorso glúteo, né, a crista ilíaca, indicada para administração de grandes volumes, mas assim, gente, mais de 5 ml não é indicado, tá? E em crianças menores de 2 anos também não. Então, quando a gente aplica bastante o dorso glúteo, o ventroglúteo, tá vendo que aqui tem até uma marcação onde eu vou abrir o dedo, tá vendo, ó? Olha aqui. Então, quando eu pego o quadrante superior externo até essa parte bem gordinha nossa aqui, que chama ventroglúteo, ela é muito indicada. A gente usa muito o ventroglúteo na urgência e emergência, porque você recebe o paciente, ele está deitado na maca de costas. Então, eu não sei se ele tem um trauma raquimedular, não sei o que ele tem. Então, eu não posso pedir para esse paciente virar. Então, eu faço esse cálculo, tá? Pego a crista ilíaca, coloco aqui a palma da minha mão e abro o dedo, tá? Então, nesse intervalo aqui, eu vou fazer a injeção. Ela é muito segura, não se corre nenhum risco de pegar nervo, pegar ciático ou outras estruturas do organismo, tá? Infelizmente, ela é pouco utilizada porque as pessoas parecem que têm medo de utilizar essa técnica. Mas vocês, quando passarem em estágio, nas unidades de emergência, nas UPAs, vocês vão ter oportunidade de ver que, assim, ela é muito utilizada, porque ela é bastante confortável no seu atendimento. Você não tem que estar virando esse paciente. O deltoide, né, voltando a falar nele, então aqui tem o deltoide, né, o músculo do braço. Então aqui tem o ossinho do nosso braço. Eu vou contar 4 dedos aproximadamente, tá? Para baixo, aqui, ó. Então, bem aqui no meio, eu vou pegar, tá vendo que aqui, ó, eu finalizo. Se você pegar seu braço, ó, e escorregar a sua mão, você pega o fim do seu deltoide aqui. Então, esse músculo é o deltoide. Vocês viram isso, desculpa. Vocês viram isso em anatomia com o de Moraes. Tá? Então, esse é o músculo deltoide. E tem uma aplicação em Z também. Então, como que ela é feita? Eu vou puxar essa musculatura, né? Vou tracionar essa musculatura, vou aplicar a medicação, depois eu retiro a seringa e solto o músculo. Essa aplicação aqui, ela é muito utilizada para medicações que a pessoa tem uma anemia muito profunda e ela toma ferro, tá? Então, é utilizado esse método em Z, ou trajeto em Z, tá? Lembrando, gente, que a aplicação intramuscular, todas as vezes que eu coloco a agulha na pessoa, eu sempre aspiro, porque às vezes eu posso pegar algum vasinho a hora que eu aplico a injeção. Então, introduzi a agulha, aspiro para ver se não voltou. Se voltar sangue, eu retiro tudo, desprezo a seringa com a medicação, com tudo, preparo e outra medicação e vou fazer de novo. Então, guarda bem isso na cabecinha de vocês também. Todas as vezes que eu introduzo a agulha no músculo, seja qualquer músculo, tá? Eu aspiro, puxo, tá? Voltou sangue, desprezo tudo, a medicação, seringa, agulha, jogo tudo no descarpaque, preparo outra e volto a executar o procedimento. Ok? Então não pode esquecer disso.
Aqui eu coloquei para vocês verem algumas complicações por injeções intramusculares. Tá vendo no deltoide? Eu tive uma funcionária no pronto-socorro que ela tomou um Voltaren no deltoide e, gente, ficou mais ou menos isso aqui, ó. Ela teve um abscesso absurdo no braço, teve que drenar esse abscesso, ela precisou se internar e fazer um tratamento e ainda ficou assim, porque teve que fazer um debridamento e tudo mais, então ela ficou assim, com uma deformidade no braço. Então, para vocês terem ideia que a medicação, ela é bastante, né, complicada. Se não aplicar no local certo, e por isso que hoje é preconizado tudo na região glútea ou ventroglútea. Por quê? Porque o músculo é muito maior e ele absorve muito mais a medicação, né, do que no braço. Então, nunca, a outra coisa, não fica misturando 2, 3 medicações para fazer intramuscular. Por 2 grandes motivos. Primeiro, porque assim, se a pessoa tiver uma alergia, eu não sei qual a medicação que provocou alergia nele, né? Porque eu misturei, pus um monte de coisa dentro da seringa e apliquei. E segundo, porque eu posso fazer, inclusive na região glútea, eu posso fazer um abscesso desse aqui, ó. Não é só no braço, não. Eu posso fazer também na região. Vocês vão ter oportunidade ainda de ver, gente, que as pessoas, às vezes, para fazer uma benzetacil, dilui em 8 ml de água destilada. Não pode. O máximo, quanto que é o máximo, gente, que eu faço intramuscular? Mesmo na região glútea ou ventroglútea, 5 ml. Então, para eu fazer uma injeção intramuscular, eu não preciso mais que uma seringa de 5 ml, concorda? Então, vocês vão aprender a diluir a medicação e tudo mais, porque tem medicação que ela chama liofilizada, né? Ela vem dentro de um frasquinho, chama frasco ampola, lá dentro tem o pozinho e eu tenho água destilada. Então, eu vou aspirar a água destilada, vou injetar dentro do frasquinho, vou diluir, aspirar para aplicar. Só que se eu vou fazer uma medicação intramuscular, eu não preciso mais do que 5 ml, ok? Aí eu tenho lá a via endovenosa, né? Então, quais são as vantagens? A resposta imediata, eu posso injetar uma quantidade enorme, quanto eu quiser de líquido nesse paciente, quanto eu quiser não, quanto ele precisar, é óbvio, né? E eu tenho o controle da dose. Qual a desvantagem? Então, eu sempre preciso de material esterilizado, quer dizer, não seria uma desvantagem, seria uma observação, né? E pessoal treinado. A desvantagem, eu posso fazer uma irritação no local de aplicação ou um acidente tromboembólico, que é aquilo que eu falei para vocês. Tanto eu posso puncionar a veia, essa veia romper no ato, quanto eu posso puncionar essa veia. Às vezes a gente punciona a veia e a pessoa fala, ai não, tá bom, tá sim, nossa, já fixa e põe o soro correr. Quando você olha, tá aquele calombo na veia. Então é assim, para eu fixar um soro, para eu fixar um abocate, eu tenho que ter absoluta certeza de que a veia que eu puncionei é uma veia segura, tá? Porque senão eu faço esse acidente tromboembólico aqui e é bem dolorido, né? Acredito que quem não passou por isso já deve ter visto algum amigo, parente, alguém. Então a gente tem que ter uma consciência, né? Torno a dizer, humanitária para atender as pessoas em qualquer procedimento que eu fizer. Então, as infusões endovenosas, elas podem ser direta, intermitente ou contínua. Direta, quando eu falo direta, é quando assim, você tem uma cólica menstrual, por exemplo, vai lá no PS, o médico te passa uma injeção com Buscopan, dipirona, um Plasil, né? Então, funciona a sua veia e faz aquela medicação. Intermitente é quando o paciente está lá com soro, um pouco ele toma, depois interrompe, faz de novo. E contínua quando tem um soro contínuo na veia. Quais os locais mais utilizados para punção? Então, o dorso da mão, que é a veia basílica, cefálica, mas assim, ela é muito dolorosa, tá? Essa região é bastante dolorosa. Então, eu tenho a jugular, certo? Mas a jugular é desculpa, um procedimento feito somente pelo enfermeiro ou médico.
certo? Então, eu vou utilizar a mão, eu utilizo em último momento, tá? Eu começo aqui, ó, pela veia cubital, pela veia basílica, pela veia cefálica. Depois a gente vai aqui nas veias metacarpiais e digitais. E por fim, se você não conseguir uma venopunção, você vai solicitar o seu enfermeiro e ele vai captar ou a jugular ou ele vai avisar o médico e vai tomar outro tipo de procedimento. Aqui eu tenho, gente, ó, os gelco ou abocate que chama, certo? Então, cada um é de um calibre. Esse aqui é o menorzinho que tem, certo? Então, esse aqui é o de bebê. Então, eu tenho 24, o 22, o 20, o 14, o 18. Então, como que eu vou saber? Eu tenho que primeiro olhar o paciente, examinar a veia dele para ver qual tipo de gelco ou abocate, que é a mesma coisa, eu vou estar colocando na veia dele. Normalmente eu olho a veia, vou garrotear o braço, né? Vou olhar a veia, ver se ela é calibrosa, se ela é uma veia boa, né? Para eu saber qual tipo de abocate que eu vou utilizar naquele paciente. Aqui são os scalps ou butterfly, que também cada um tem uma numeração, certo? Esses aqui, eles, assim, hoje em dia eles são bem pouco utilizados, muito pouco utilizados. Às vezes ele é utilizado lá na sala de aplicação da UPA ou do pronto-socorro para fazer uma injeção rápida, né? Uma injeção que nem a gente viu aqui, direta. Ou para colher um sangue, certo? Mas ele não é muito utilizado, mas ele existe e ele é, assim, de muita serventia ainda, né? Óbvio, nos procedimentos. Aqui eu tenho um intracate, um duplo lumen, né? O intracate é um procedimento que ele é uma punção venosa central, que é acessado pelo médico, vai lá no átrio direito. Então, aquele paciente que está mais grave, ou aquele paciente que está na UTI, aquele paciente que vai ficar muito tempo internado, já não tem mais veia, né? Vamos dizer assim. Então, é utilizado o intracate ou utilizado o duplo lumen, que eles são catéteres assim, que podem ficar mais tempo no paciente e eles dão um maior conforto também para o paciente e para a equipe de enfermagem também poder fazer a infusão venosa de uma forma mais qualificada. As complicações, né? Extravasamento, então o que acontece? Fica umas equimoses, eu posso ter uma obstrução. Quando obstrui, você vai tentar fazer uma medicação e que não vai, gente, você não fica forçando, porque se tiver um êmbolo, você vai deslocar esse êmbolo dentro da veia, esse êmbolo vai cair no organismo e vai trazer prejuízos para esse paciente. Então, quando eu observo uma obstrução, eu nunca injeto, eu aspiro, tá? Sempre aspiro. A flebite e a tromboflebite, né, que são inflamações da veia, os hematomas que podem ficar, né, quando extravasa uma veia, sempre fica um hematoma, fica roxinho no local, né, e dói bastante, né. Um choque pirogênico. O que é um choque pirogênico? É quando a pessoa acaba tendo um choque por aquela medicação, mas às vezes não é porque ela seja alérgica, né? Porque às vezes está contaminado aquele sistema, ou aquele abocate, ou aquele scalp, ou o equipo do soro, tá? Então, quando ocorre um choque pirogênico, quando a pessoa começa a falar para você que está sentindo mal, ela começa a tremer e tudo mais, então você vai retirar tudo, jogar tudo fora e puncionar outra veia. Se ela tiver com soro, você vai pegar outro soro, preparar outro soro, outra equipe, outro tudo, tá? Não adianta você somente fechar o soro e depois abrir de novo. Você tem que tirar tudo, tá? Como eu preparo a medicação, né? Então, eu identifico o medicamento, lavo bem as mãos, abro a embalagem da seringa e da agulha, conectando-as sem tocar na seringa, no bico e nem na haste da seringa, para não contaminar. E não esquecer de fazer a asepsia da ampola e do frasco ampola com álcool 70 antes da aspiração. Então, aqui está a ampola, né? Eu vou pegar, vou abrir. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui. Então, abro a seringa,
abro a agulha, conecto uma na outra, sem tocar aqui no bisel dela, certo? Porque se eu tocar aqui, eu contamino. E se eu colocar a seringa assim, em cima da pia, por exemplo, em cima da bandeja, eu contamino porque a pontinha dela não está protegida. Eu só posso colocar ela na bandeja quando ela tiver a seringa com a agulha e a agulha encapada, tá? Do jeito que eu abro, eu conecto uma na outra. Então, venho aqui, faço a asepsia da minha ampola, abro a ampola, tá? Vou colocar a agulha aqui dentro dessa ampola, porque essa parte de cima aqui eu vou quebrar e jogar fora. Então, vou colocar a seringa aqui com a agulha, vou aspirar o conteúdo, certo? Acertar tudo na seringa para eu poder fazer a administração. Quando eu falei em frasco ampola é isso aqui, gente, ó, tá? Então, aqui é um frasco ampola, eu vou precisar, para aplicar o que tem aqui dentro, eu vou precisar de uma água destilada, tá? Então, vou pegar, vamos supor que isso aqui é água destilada, então, eu vou pegar, aspirar essa água destilada, vou abrir o lacrezinho que tem aqui em cima, vou higienizar e vou injetar água destilada aqui dentro. Vou homogeneizar esse pó, tá? Para poder fazer a aplicação. Aqui eu tenho os tipos de agulhas, né? Essa daqui, gente, é uma agulha mais grossa, que ela é utilizada somente para preparo de medicação, tá? Ela não é utilizada para fazer a injeção, que ela é muito grossa. Então, ela é utilizada somente para o preparo de medicação. As demais são para aplicação de acordo com se é no músculo, se é na veia, tá? Que a gente vai ver na aula a seguir, na aula da próxima semana. Aí a gente vai ver os calibres que eu vou estar utilizando para aplicação da injeção. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Dúvidas eu já falei, né? Eu respondo no e-mail ou no grupo. E até a próxima aula, até a semana que vem. E essa aula tem atividade, tá? Então eu vou postar a aula e vou postar a atividade que vocês vão realizar. Até a próxima semana. Tchau.